Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos e bem-vindas a mais uma reflexão. Hoje, quinta-feira, é dia em que Jesus instituiu a Sagrada Eucaristia, dando o seu corpo e o seu sangue como alimento salutar para cada um de nós. Hoje também a Igreja celebra a festa de Nossa Senhora do Carmo, festa mariana de origem devocional, e o título do Carmo evoca a figura do profeta Elias e o Monte Carmelo, onde se realizou diversos milagres. Aqui podemos observar que no século XII, alguns eremitas lá se recolheram com o intuito de dedicarem-se à vida contemplativa sob o patrocínio da Virgem Maria, o que foi o início da Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. É de Nossa Senhora do Carmo que assim vivenciamos a devoção ao escapulário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 16 de julho, nós iremos assim meditar o Santo Evangelho que se encontra em Mateus, do capítulo 12, dos versículos 46 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus discípulos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos." Amados irmãos e irmãs, vivenciando este Evangelho, Jesus nos chama a atenção não só meditar a festa que hoje nós celebramos de Nossa Senhora do Carmo, mas também termos a certeza em nosso coração que Jesus não ofendeu a sua mãe. Podemos até observar que isso, para os estudiosos mariologistas que estudam a vida de Nossa Senhora, isso foi um elogio. Elogio, padre? Sim. Porque quem é que não quer vivenciar as alegrias do amor de Deus através de Jesus Cristo, o seguindo? Porque Ele é o Verbo encarnado do Pai, feito homem para a humanidade, Ele sendo divino. Então, meus irmãos, aqui observamos esse fato. Jesus estava aqui pregando, evangelizando e anunciando o reino. De repente, chega aquela comitiva, podemos dizer dessa forma, Nossa Senhora e todos os seus discípulos. Só que ali um deles apontam para dizer que chegou a mãe. Então, Jesus disse: "Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que seguem a palavra de Deus e as põem em prática." Amados irmãos, isso tudo é uma forma de elogio para Nossa Senhora. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse sim é minha mãe e meus irmãos. Por isso até hoje é e sempre será, desde os séculos passados, Nossa Senhora é para cada um de nós, não só chamada de bem-aventurada, mas escolhida por Deus para ser a mãe deste Verbo divino. Alguns irmãos diferentes nossos de outras religiões protestantes, eles criticam a nós em dizer que deste Evangelho não se confirma a virgindade fecunda de Maria. Porque uns disseram: "Estão ali os seus irmãos." É bem interessante quando nós católicos somos indagados por isso e muitas vezes não sabemos dar uma resposta adequada
para a necessidade. Sabemos que todos nós somos irmãos de Jesus, filhos de uma mesma mulher chamada Maria. E esta mulher é o sinal de vida e salvação para cada um de nós. Se eles que são protestantes tratam uns com os outros como irmãos, na expressão que eles utilizam, paz do Senhor, né? E se tratam um pelos outros de irmãos, por que também nós também não podemos ser irmãos de Jesus, filhos de Deus e desta mesma mulher que nós chamamos de Maria? É isso, meus irmãos. Maria não teve nenhum outro filho. Nossa Senhora foi antes, durante e depois do parto sempre virgem. Ela foi aquela que foi a primeira discípula, que foi o sacrário vivo que trouxe Jesus em seu ventre, para a salvação da humanidade. É até um fato irônico que eu vou dizer agora, mas quando você, meu irmão católico, for abordado por algum irmão protestante, nessa citação de dizer que Jesus ofendeu a sua mãe e que ela teve outros filhos, não fique calado. Dê uma resposta sucinta e exata, de dizer: se vocês se tratam como irmãos, o que aconteceu entre seus pais? Mesmo não sendo da mesma família, mas participamos da mesma família de nosso Senhor Jesus Cristo, porque seguimos a sua palavra e a colocamos em prática, como nos diz o versículo 50. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que a cada dia tenhamos a capacidade de dizer como Nossa Senhora disse, no seu cântico tão bonito chamado Magnífica: o Todo-Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Derrubou os poderosos dos seus tronos e os humildes exaltou. Que neste dia, ao celebrar não só a solenidade de Nossa Senhora do Carmo, mas a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa mãe também, nós queremos, Nossa Senhora, a cada dia a Ti pertencer. Porque se não fosse pelo amor que tiveste através do seu sim dado a Deus, hoje não saberias como seríamos ou como seria o projeto de Deus realizado em nossa vida. Foi pelo seu sim que tornou a salvação da humanidade. Que o Senhor Todo-Poderoso vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vos digo, se você está com condições de devolver o seu dízimo, devolva. Nesse momento de portas fechadas, a vossa paróquia, a nossa igreja, necessita muito. Tenha um excelente dia.